falar sobre esse tema, né, pensão alimentícia. Você sabe, né? Discutir o pagamento de pensão alimentícia pode ser muito desgastante para o casal que acabou de se separar. Isso aí é um assunto realmente, é uma polêmica na verdade. Entretanto, é preciso usar, viu, a cabeça e passar por cima dessas diferenças e ressentimentos para decidir o que é melhor para os filhos nesse relacionamento. Este é um tema bastante polêmico e recorrente e os nossos telespectadores nos mandaram muitas perguntas e por isso está aqui comigo a doutora Luísa Nunes para tirar todas as suas dúvidas. Você também pode participar mandando sua pergunta para o 94 11 77 77. Bom dia, doutora Luísa. Carla. Semana passada iríamos falar sobre esse assunto, infelizmente a virose lhe pegou, mas hoje a gente guardou aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Tá ótimo. É um assunto muito pertinente, não é, doutora Luísa? Além de ser pertinente, ele é atualíssimo, né? É um assunto atemporal. A qualquer tempo existem pessoas com dúvidas e existem pessoas passando por esse tipo de problema. Bom, então para tirar as dúvidas aí dos nossos telespectadores, vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Quem deve pagar a pensão alimentícia? Só o pai? Não, absolutamente. A mãe também pode contribuir. Até porque aquele estigma de que o filho fica com a mãe, né, não existe mais. O filho fica sob a guarda daquele que é melhor para a criança. Ou, como hoje é o instituto mais novo, a guarda compartilhada. Ela passa um tempo com o pai, passa o tempo com a mãe. Como a Constituição diz que é a obrigação dos dois, os dois contribuem. Se por acaso a mãe ganhar mais do que o pai, e aí nesse caso, ela deve pagar a pensão maior do que o pai, ou no caso da criança não morar com o pai, morar com a mãe? Na verdade, é aquela história. Você contribui na medida do que você pode e na medida da necessidade do alimentado. Então, esse binômio está sempre presente. Se eu só ganho um salário mínimo, eu não posso pagar mais do que o salário mínimo me dá. Agora, se a mãe ganha mais, é claro que a maior despesa vai ser dela. Se o pai ganha mais, é claro que a maior despesa vai ser dele. Quanto deve ser o valor da pensão, doutora? Olha, na verdade, a lei não coloca um teto. Um teto, né? Tá? Não coloca um teto. Mas, normalmente, ela fica entre 20% e 30%, dependendo, é caso a caso que é dado. Por exemplo, existem casos em que a mãe se separa do marido e ela vai morar com outro companheiro. Nesses casos, o pai, ele pode pedir a revisão da pensão? Olha, na verdade, o companheiro dela não vai ter a obrigação de alimentar o filho dele. A gente precisa entender é que a pensão alimentícia não é para o esposo, não é para a esposa. A pensão alimentícia é para o filho. Você não vai usar filho, você não deve usar, e os juízes coíbem isso, o Ministério Público é muito astuto, é muito ferrenho nessa defesa, de que você não pode usar o filho para barganhar para si. A cada um dos adultos deve se alimentar, deve se sustentar. Agora, contribuem os dois para o sustento dos filhos. Então, a pensão alimentícia não é para o pai, a pensão alimentícia não é para a mãe, é para a criança. É para a alimentação dela, é para o vestimento dela, é para a educação dela, é para o seguro-saúde dela. Até que idade o filho deve receber pensão, doutora? Olha, na verdade não tem também um limite de idade, né? O que é que acontece? A pensão alimentícia, ela é determinada por uma decisão judicial. Então, à medida que a criança vai crescendo, que ela vai ficando maior, que ela vai estudando, que ela tem uma profissão, que ela consegue se manter, ela pode abdicar, ou seja, abdicar, que eu quero dizer, ela não precisa mais daquela pensão para se sustentar. Mas aí vai ser aquele que paga a pensão que vai pedir o juiz para exonerá-lo do pagamento, tendo em vista tudo aquilo que já ocorreu, ou seja, a criança, o filho já é maior de idade, o filho já terminou os estudos, o filho já trabalha, o filho já tem condição de se sustentar, então hoje ele não precisa mais daquela pensão alimentícia. Mas como foi uma decisão judicial que concedeu essa pensão alimentícia, outra decisão judicial deverá retirar, exonerar aquela pessoa do pagamento da pensão alimentícia, a não ser que a decisão que concedeu a pensão alimentícia tenha lá um prazo determinado
de pagamento. Olha, só vai pagar até os 18 anos. Então, obviamente, quando chegar aos 18 anos, essa pensão vai cair. O não pagamento de pensão leva à perda do direito da visita? Não, absolutamente. A perda da visita, como assim, o direito de visita, o direito de você ter contato com o filho, esse você só perde se você perder o poder familiar, que aí é outra coisa. O fato de você não pagar a pensão alimentícia faz com que você possa ser preso. Olha, tem uma telespectadora aqui, ela não se identificou, ela disse que tem 3 filhos, 2 do primeiro relacionamento. Eles moram com o pai, né? E eles moraram algum tempo comigo. E hoje é o pai que quer que eu pague a pensão. Só que eu não trabalho. Eu sou obrigada a pagar? Não. Olha, se você não trabalha, né, você não é obrigada a pagar, claro, porque você não tem renda. Mas eu acho muito estranho que uma pessoa no mundo de hoje, né, não procure trabalhar até para se sustentar. Seria bom, porque você tem obrigação com essas crianças. O fato de você não trabalhar não tira a obrigação de você ajudar no sustento dessas crianças, não. Agora tem a história do não pagamento da pensão, que pode levar à prisão, né, doutora Luísa? É uma grande verdade, né? Essa é uma grande verdade. O que acontece nesses casos? É o único caso na lei, né, porque o depositário infiel hoje não é mais passível de prisão, de que uma dívida cível leva alguém para a cadeia. Então tá bom, olha, tem um telespectador aqui, o seu Levi, lá do bairro Saci, aproveitar e mandar um beijão muito especial para ele, obrigada pela audiência, mandar um beijo para a Luana, mandar um beijão também para Leila Paz, que está ligadinha aí no nosso programa, e um beijo para a Carla, também, que está ligadinha aqui no nosso programa, e ela também está mandando uma mensagem aqui para a gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? E o Levi, doutora Luísa, ele estava dando uma sugestão para o nosso quadro, tá? Ele pediu para a gente falar na próxima semana sobre a nova lei do empregado doméstico. Ah, sim, tem uma nova lei aí do empregado doméstico. Então vamos procurar se aprofundar mais nesse assunto, né? E na próxima quinta-feira a gente volta a discutir. Para finalizar aqui o nosso quadro de hoje, doutora Luísa, eu queria que a senhora deixasse algumas orientações básicas para os nossos telespectadores. Esse é um assunto muito pertinente e que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então, assim, pessoas que estão com problema, que estão se separando, que estão em processo de separação, que nunca receberam pensão alimentícia, eu queria que a senhora deixasse assim algumas dicas para essas pessoas que estão nos assistindo agora. Certo. Olha, você que tem filho e que, obviamente, o filho é registrado como filho de alguém. Você tem lá na certidão de nascimento o pai e a mãe. Você está separado dele. E aquela pessoa que é o pai ou que é a mãe não contribui para o sustento dessa criança. Você pode pedir pensão alimentícia. O pai, se a criança vive com o pai, ele pode pedir que a mãe contribua. Se for ao contrário, da mesma maneira. Como é que eu faço? Olha, a pensão alimentícia judicial, ou seja, determinada pelo juiz, faz necessário que você provoque o Poder Judiciário. Se você não pode pagar um advogado, você pode ir à Defensoria Pública. Você vai na Defensoria Pública, lá você leva os documentos necessários. Quais são esses documentos necessários? Primeiro, a prova da filiação daquela pessoa da qual você quer pedir pensão alimentícia. Os documentos, seus documentos como representante, o documento da criança, obviamente, e um atestado de residência, uma conta de água, de luz ou de telefone que prove o local da residência. E você pede os alimentos. O juiz pode deferir liminarmente. O que é deferir liminarmente? É que você já começa a receber. É óbvio que você precisa saber onde é que o pai ou a mãe trabalha para que vá ao ofício determinando esse desconto da pensão alimentícia diretamente no contra-cheque. Se ele for autônomo, você vai ter que esperar uma audiência para poder o juiz determinar quanto é que ele tem que pagar. Então, o primeiro passo, pega os documentos da criança, pega os seus documentos, um atestado de residência e vá até a Defensoria Pública. Lá você não paga nada e lá você dá a entrada no pedido de pensão alimentícia. Quem pode requerer pensão alimentícia? O filho menor que pede, evidentemente, assistido ou representado, dependendo da idade, pelo pai ou pela mãe, dependendo de com quem ele mora. Ou pela avó, se morar com a avó, ou pelo tio, se morar com o tio. Então, aquela pessoa que é responsável é que vai representá-lo ou assisti-lo na hora de pedir a pensão alimentícia. Na verdade, tem muitos casos também, doutora Luísa, que a própria mãe
ela não quer ir atrás dos direitos da criança, né? Ela procura ela mesma assumir. Eu acho que de tanto ir atrás e ver que não dá em nada, acaba a mãe mesmo assumindo a responsabilidade, né, doutora Luísa? Eu vejo casos aqui, por exemplo, estou recebendo muitas mensagens de pessoas que disseram, mães que disseram, olha, Carla, eu dediquei a minha vida inteira aos meus filhos, eu não ganho tão bem quanto meu ex-marido ganha, mas eu acabo tendo que sustentar meu filho sozinha. Então, são muitos os casos que a gente vê realmente. Então, na verdade, é isso que a doutora Luísa diz. O seu filho tem direito, você tem que ir atrás, sabe? O relacionamento não deu certo, os desentendimentos, o problema com você é uma coisa, mas o seu filho, ele não pode sofrer, tá? Ele não pode ser penalizado por esse tipo de problema que você teve com o seu ex-marido. Você tem que pensar no seu filho, no que o seu filho ele pode ter na vida dele, o que essa pensão alimentícia vai proporcionar para eles, né, doutora Luísa? Porque aquela coisa, a educação, a base, a família, ela depende de muitos fatores na vida, né? E quando os filhos da gente crescem, eu digo isso porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 20 anos e uma filha de 14, e eles vão crescendo e à medida que eles crescem, eles passam a cobrar da gente, né? E muitas vezes a gente diz assim, como mãe que somos separadas, ah, meu filho, mas eu fiz, eu deixei seu pai de lado e tal, e eles cobram da gente o porquê da gente não ter tomado a atitude enquanto eles eram pequenos. Então, o ideal é que você realmente siga as orientações que a doutora Luísa deu, né, doutora Luísa? A gente não pode esquecer que filho é obrigação dos dois. Né? Se você é homem, tá com filho, cobre da sua mulher a pensão alimentícia, ou da sua ex-mulher, ou da mãe, ou da companheira. Se é o contrário, se é a mãe que está, cobre do pai. Não o que a gente está vendo, mas ele ganha pouco. Não interessa se ele ganha pouco. É a responsabilidade que deve ser dividida. Então tá bom, doutora Independentemente do valor, não esqueça da responsabilidade. Da responsabilidade que é para os dois, tá? Então a responsabilidade de filho é para pai e para mãe. A gente não pode fugir dela de jeito nenhum. Na próxima quinta-feira a gente fala sobre a nova lei do empregado doméstico, né? Atendendo aí o pedido do seu Levi.